Salve, salve, galerinha! Vamos aí dar início à primeira teleaula, videoaula de Geografia, sétimo ano, beleza? Vamos seguir o livro, tá? Para ficar mais fácil. Mas, lembrando, tem material no PDA, tá? Muita gente ainda não acessou. Até o momento que tinha acessado foi a Duda, a Maria Clara e o Davi Breguês, tá? Então os demais também devem acessar, responder as atividades na forma de comentário, porque a gente não sabe que dia que vai retornar, né? Tudo indica que é 6 de abril, vamos contribuir aí para o isolamento para a gente poder voltar dia 6, tá? Então vamos dar início aí, cada um pega o seu livro, organiza seu momento de estudo aí, lápis e caderno na mão para fazer as anotações, registrar as dúvidas. Depois a gente vai tentar fazer uma transmissão ao vivo. Os professores do ensino médio já conseguiram. Na própria plataforma tem um dispositivo que é o Google Meet. Tá? Então depois a gente vai combinar isso melhor. Então, vamos retomar de onde a gente parou. Página 26, Diversidade Natural do Brasil. Tá? Vamos falar um pouco sobre o Brasil. Na verdade, todo o livro a gente vai falar sobre o Brasil, né? Todo esse livro 1 aí é sobre o Brasil. Recapitulando, a gente já viu a formação do território brasileiro, tem um material lá no PDA, e a gente, no PDA, tem a próxima matéria que a gente vai falar, que é a formação do povo brasileiro. Tá? Também falamos das regionalizações do território brasileiro, as regiões oficiais, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Falamos delas, teve o exercício da página 25 e 26, sobre a diferença de regionalização geoeconômica e a oficial do IBGE, e agora a gente vai retomar na página 26, Diversidade Natural do Brasil. Então, dando início à aula, tá? Vamos lá, acho que todo mundo já pegou o caderno, as coisas. Então, primeiro tópico aí é a gente observar o Brasil no mundo, tá? O que está chamando a atenção aí? Para o tamanho do nosso território. E quem já saiu do Brasil ou vai ter ainda essa experiência é uma coisa que chama muita atenção de quem não é brasileiro. Mas nós mesmos que moramos aqui, a gente não valoriza, né? A gente não tem dimensão do tamanho do nosso território. E isso é importante a gente ter em mente, para a gente saber a importância disso, que foi a primeira matéria que a gente trabalhou, né? Desde o Tratado de Tordesilhas até hoje, como que o território brasileiro aumentou de tamanho, né? E se tornou o que é hoje. Então, chama atenção aí, ó, que o Brasil é considerado o quarto maior país do mundo, tá? Perde para os Estados Unidos, fica em quinto, se considerarmos o Alasca, que é uma região que é anexada aos Estados Unidos, né? Mas não é território contínuo, só você observar no mapa aí, tá? Então, o primeiro país do mundo em território é a Rússia, o segundo, o Canadá, o terceiro, a China, o quarto, o Brasil, e o quinto, os Estados Unidos, nessa leitura que eu falei inicial. Se considerarmos o Alasca, os Estados Unidos ficaria em terceiro. Tá? A China em quarto e o Brasil em quinto. Então, isso é importante, né? E de todos esses países aí, o nosso território é o único que está na zona tropical da Terra. O que significa isso? Entre os trópicos, e isso é importante quando a gente vai falar de clima. Tá? Ah, mas o Brasil está totalmente situado na zona tropical? Então vamos atentar para isso aí agora, né? Já que o próximo mapa que a gente vai falar é sobre a diversidade climática brasileira. Tá? Antes da gente ir para o mapa da página 27, no mapa da página 26, o que é importante a gente observar? A linha do Equador e os trópicos. E onde que o território brasileiro está situado quando a gente analisa esses referenciais da Terra. Tá? Então a gente tem a linha do Equador cortando a parte norte do Brasil, o Trópico de Câncer corta o território brasileiro? Observem aí. Não, né? Somente o Trópico de
Capricórnio, que passa lá na cidade de São Paulo, aproximadamente, e tudo que está abaixo do Trópico de Capricórnio não está na zona tropical, mas na zona subtropical, ou seja, uma região onde os raios solares incidem de forma mais suave, não tão forte quanto na região tropical, e ainda menos e ainda mais na zona equatorial, que é a região mais quente do planeta. Correto? Então vamos dar uma olhada aí no mapa da página 27, quais são os tipos de clima do nosso país. A primeira coisa que a gente tem que observar aí, qual que é o nosso clima aqui no Espírito Santo, Guarapari. Tá? Tá de verde claro aí, ó, é o clima litorâneo úmido. Mas ele seria equatorial, ele seria tropical, ele seria subtropical. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que no Brasil tem 3 tipos de clima. Difícil guardar 3 tipos de clima? Não, né? Então, nós temos o clima equatorial, o clima tropical e o clima subtropical. Subtropical significa o quê? Abaixo do trópico. Submarino, abaixo do mar. Subterrâneo, abaixo da terra. Subtropical, abaixo do trópico. E que cada clima desse tem uma característica própria, né? Qual deles é o mais quente? O clima equatorial. Por quê? Porque está mais próximo da linha do Equador. Região mais quente, mais úmida. Por que úmida, professor? Porque aqui a gente vai ter a floresta amazônica, o rio Amazonas, a bacia hidrográfica do rio Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, muito calor, muita floresta, muito rio, vai ter uma grande evaporação de água, causando assim muitas chuvas e muita umidade no ar, né? O ar com muita água, aquela sensação de calor. Então, é a região mais quente do país. A região norte, praticamente inteira, está inserida nesse clima equatorial, com exceção do estado de Tocantins, que vai ter parte do seu território, maior parte na zona tropical. Correto? Vamos para o segundo clima aí, que é o clima tropical. O clima tropical pega a maior parte dos estados brasileiros, ou seja, pega a região centro-oeste, sudeste, parte da região nordeste, né, na verdade. Correto? E o clima tropical ele vai se dividir em tropical semiárido, tropical úmido e tropical de altitude. Tá? Então, são os 3 outros aí que estão na legenda. Vamos olhar o tropical litorâneo úmido. Primeiro, clima tropical, né? Ele é um clima quente ou frio, na opinião de vocês? Tá entre o trópico da Terra. Então, quando a gente analisa, não sei se vai dar para mim fazer aqui, né? A Terra, a gente tem a linha do Equador, que é onde os raios solares incidem mais forte. A região tropical vai ser um clima quente. A região temperada vai ser um clima mais ameno, com as 4 estações bem definidas. É a mesma coisa que a gente falar do clima subtropical. E nas extremidades do planeta a gente vai ter o clima polar, um clima frio, extremamente frio. Por quê? Porque os raios solares chegam ali muito fracos, né? Sabe aquele solzinho de 6 horas da manhã, que já está aqui, mas não aquece a gente de verdade? É assim que ele chega todo momento lá nas extremidades do planeta. Correto? Então, qual que é o nosso clima aqui em Guarapari? O nosso clima aqui é o clima tropical litorâneo úmido. Beleza? Tropical porque estamos entre os trópicos, não estamos lá em cima da linha do Equador, nem abaixo dos trópicos. Litorâneo úmido porque o mar vai ter uma atuação muito forte nesse clima, né? O fato de nós estarmos no litoral vai determinar a característica desse clima, que se diferencia do semiárido e de altitude. Todos são tropicais, todos estão entre os trópicos. Porém,
vão ter características diferentes. Qual a característica do litorâneo úmido? O próprio nome está falando, é um clima úmido, ou seja, muita chuva, né? 2 estações do ano, praticamente, que a gente consegue perceber: o verão e o inverno. A gente não consegue perceber o outono e a primavera da mesma forma que a população da região sul, que tem o clima subtropical ou o clima temperado na Europa dos Estados Unidos. Correto? Tropical semiárido, olha aí aonde está o tropical semiárido, mais clarinho aí, ó, lá no sertão do Nordeste. Lá no sertão do Nordeste. Qual a característica do sertão do Nordeste, desse clima semiárido? Árido significa seco. Se fosse um clima árido, seria deserto. Como ele está falando semiárido, né, é que não é tão árido. Ou seja, tem uma estação chuvosa só no ano. Praticamente uma estação. Às vezes fica 2, 3 anos sem chover. É um clima seco. Tá? Repara que ele não está no litoral, ou seja, não tem a mesma umidade do litoral. E ali a gente vai ver depois, tem o Planalto da Borborema que contribui para essa seca, mas não é a hora agora. E a última variação do clima tropical é o clima tropical de altitude. Repara aí no mapa de vocês a parte marronzinha. Cadê minha caneta? Aqui, ó, marronzinha. Que pega aí grande parte de Minas Gerais, do Espírito Santo. E o que o nome está falando? Tropical de altitude, de altura, né? Então são as regiões de clima mais frio por conta da altitude que estão situadas. Então a gente tem aí as regiões serranas, Minas Gerais, né? Quem está em Juiz de Fora está na mesma latitude que a gente, na mesma zona climática que a gente. Porém, está no alto, a 800 metros de altitude, 1.000 metros de altitude. Aqui no Espírito Santo, Domingos Martins, né? Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, estão na mesma latitude que nós, mas vai ter uma variação por conta da altitude, estão mais altos, então vai ser um clima mais frio, diferente do litoral, que é uma planície, correto? E por último, a gente tem aí o clima subtropical, que pega parte da região sudeste, né, do estado de São Paulo, parte do Mato Grosso do Sul e os 3 estados da região sul, que estão totalmente inseridos nessa zona climática. Qual a característica do clima subtropical? As 4 estações do ano bem definidas. Correto? Verão, outono, inverno, primavera. Tá? Lá na região sul do Brasil, eles conseguem perceber isso. Ah, professor, é um clima quente? Não é um clima quente como aqui. Por quê? Porque não está na zona tropical, a zona da Terra que recebe os raios solares mais fortes. É um clima mais ameno, né? O verão fica quente, mas o calor não é tão intenso ao longo do ano quanto no tropical litorâneo, correto? Ou no tropical semiárido, ou qualquer outro tropical. É um subtropical, é um clima mais ameno, correto? Então, é isso. Tem um material lá no PDA sobre clima. Vamos avançar aí para a página 28, falar de vegetação, que também está lá no PDA, as paisagens naturais do Brasil. Tem um videozinho de 1 minuto e meio mostrando as paisagens de cada bioma brasileiro. Clima e vegetação tem alguma relação, galera? Sim ou não? Sim. Né? Clima e vegetação estão diretamente relacionados. Como assim, professor? Vamos pensar. O que as plantas precisam para viver? Solo, água e luz solar, calor. Tá? E quem que vai fornecer a água e o calor? O clima, tá? A atmosfera. Então a gente tem aí, ó, o mapa de vegetação do Brasil. Tá? Como que seria a distribuição da vegetação do Brasil? Quais são os biomas? Está na legenda aí, ó.
Vamos começar pelo bioma amazônico. Tá? Bioma Amazônia, tá de verde aí, ó, é o maior de todos. Pega praticamente todos os estados da região norte. Ah, professor, significa que ele está preservado? Não, né? O mapa é uma representação, ele está representando aí, como se fosse a área original dele. Se ele não tivesse sido desmatado, como tem sido, tá? Todos os biomas são extremamente desmatados no nosso país, que não tem uma política ambiental rígida, né? Séria. Então, praticamente todos os biomas são desmatados. Tá? Bioma Amazônia, que é o quê? Um bioma de clima equatorial. Muito calor, muita chuva, vai formar o quê? Árvores imensas, né? Árvores de 30, 40 metros de altura, árvores de troncos imensos. Eu já estive na Amazônia, já falei para vocês, 20 pessoas para abraçar um tronco de uma árvore. Ah, no semiárido tem água suficiente para crescer árvores desse tamanho, desse porte? Não, né? É só na região equatorial que a gente vai ter uma floresta densa, fechada, como é a Amazônia, a mata fechada. Então, muitos rios. Essa é a característica do bioma amazônico, que a gente não vai falar muito por aqui, porque no videozinho lá vai dar para vocês verem melhor. Tá? Outro bioma brasileiro aí, seguindo a ordem da legenda, é o Cerrado. Cerradão, para nós da geografia, é o principal bioma brasileiro. Tá? Para os biólogos, para a grande maioria dos ambientalistas, é a Amazônia, mas para nós geógrafos é o Cerrado. Por quê? Fica essa pergunta aí, por enquanto. Daqui a pouco eu respondo. Assista o vídeo até o final, dá o like, toca o sininho, que daqui a pouco eu respondo. Então, a gente tem aqui o Cerrado. Tá? Qual a característica do Cerrado? Também está lá no videozinho. As árvores vão ser de menor porte, de 5 a 8 metros de altura, galhos retorcidos, arbustos, né? Presença de cactos, é um clima mais seco. Está no interior do país, então não tem a umidade do litoral, nem a quantidade de rios grandes como na região norte. Tá? Então, Cerrado, depois dê uma olhada lá e observa que ele está no Planalto Central do Brasil. Ele ocupa grande parte do centro-oeste do Brasil. Beleza? Daqui a pouco eu falo porque ele é o principal para nós geógrafos. Seguindo a ordem da legenda aí, bioma Caatinga. Caatinga, na linguagem indígena, significa Mata Branca. Mata Branca por quê? Porque grande parte do seu solo fica exposto. Né? Uma característica da Caatinga é o solo exposto. Correto? As árvores vão ser um pouco menores que a do Cerrado. Galhos retorcidos, casca grossa. Plantas que se adaptam à falta de água. Cactos. Né? São plantas xerófilas que se adaptam a essas regiões. Vamos imaginar o cactus. Olha como a natureza é sábia. O cactus ele guarda a água, ele armazena a água. Né? E como que são as folhas do cactus? São espinhos. Por que espinhos? Para não transpirar. Né? Já as folhas da Amazônia são como? São imensas, tem folha do tamanho do ser humano. Por quê? Porque pode transpirar à vontade, a árvore tem abundância de água. Já o cactus não. Né? O cactus ele precisa armazenar água. Ele tem carência de água no solo, um solo seco, tá? Que se adapta em regiões secas. Tudo bem? E os espinhos servem para defender, né? Defender dos outros animais que iriam comê-lo, já que ele armazena água. Mas, né, a gente sabe que muitos deles são comestíveis. No México, por exemplo, eles comem o nopal, e no Brasil eles também comem, né, a palma, que é um tipo de cactus que tira o espinho e dá para o gado na época da seca. Típico da Caatinga. Tá? Próximo clima aí, bioma Mata Atlântica, está no litoral. E aí faço a pergunta, esse é o bioma que foi mais devastado do território brasileiro. Por quê? Por que sétimo ano? Por que esse território foi mais devastado do território brasileiro? Porque, como nós vimos nos capítulos anteriores, a colonização começou no litoral. A nossa colonização começou no litoral.
E aí, infelizmente, hoje restam apenas 7% de Mata Atlântica nativa. Grande parte delas nos parques e reservas naturais. Caso contrário, seria desmatado. Tá? O bioma Mata Atlântica ele inclui também a vegetação de restinga, que é essa que a gente tem nas beiras das praias de Guarapari e do litoral brasileiro, e o manguezal, tá? Que a gente vai falar depois melhor. Tudo bem? Vegetação litorânea é a nossa, aqui do nosso território. Mata Atlântica é uma mata fechada, por quê? Por conta da umidade, né? Árvores grandes, tão grandes quanto a da Amazônia, professor? Não, menores, mas maiores que as do Cerrado. Por quê? Porque tem mais água, tem disponibilidade de luz solar, tá? É o bioma mais biodiverso do território, ou seja, tem maior diversidade de vida, de espécies, animais, vegetais. E o Espírito Santo é um dos territórios que ainda tem grande parte desse bioma preservado. Tá? Para quem não sabe, os colibris, né? Terra dos colibris, dos beija-flores, entre a fauna que a gente preserva aqui. Seguindo a ordem aí, a gente tem um bioma do Pantanal. O bioma do Pantanal está aqui, ó, de roxinho, na fronteira com o Paraguai e com a Bolívia. Tá? Entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. E o que define o bioma Pantanal? Todo mundo com certeza já assistiu um Globo Repórter sobre o Pantanal. Bioma Pantanal, o próprio nome está falando, vem de pântano. Mas qual a diferença do pântano e o Pantanal? O que é um pântano? Pântano é uma região alagada. E o que é o Pantanal? O Pantanal é um bioma que fica alagado temporariamente. Vamos lá, galera. Sem querer eu apertei aqui e parou a gravação. Então, voltando a falar aí do Pantanal, né? O Pantanal está aqui entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, como a gente viu, na fronteira do país com a Bolívia e o Paraguai, que também tem essa região aí, tá? Que lá eles vão chamar de Chaco. E a gente tem... Qual a característica do Pantanal? O Pantanal, como eu falei, é uma região temporariamente alagada pelos rios, né? São rios grandes, alguns que vêm desde o centro-oeste e outros, inclusive, da região norte, que no período de cheias alaga aquela região, que no próximo mapa a gente vai ver é uma região de planície, ou seja, uma região plana nas margens dos rios. Então, com a cheia dos rios, torna-se inundado. E aí a gente vai ter uma fauna e uma flora específica, né? Plantas aquáticas, como a Vitória régia, que também tem na região do bioma Amazônia, na região norte. A gente vai ter o jacaré, como um símbolo dessa fauna, o tuiuiu, é uma ave típica do Pantanal, aquela ave que tem uma perna grande, parece uma garça, só que tem um papo vermelho. Tá? E, dando sequência aí, o último bioma, para fechar essa parte da matéria, depois tem um complemento lá no PDA, com as imagens de cada um, a gente tem um bioma chamado de Pampas, que fica na região sul do Brasil, no extremo sul do Brasil, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Somente no estado do Rio Grande do Sul, né, que são chamados Pampas gaúchos, mas que vão se estender também para a Argentina e para o Uruguai. Correto? Qual a característica dos Pampas? Poucas árvores, né? É mais uma vegetação como se fosse uma pastagem natural, um pasto natural. A alfafa é o principal deles. Correto? Uma região também de planície, né, com alguns planaltos, a gente vai ver no território do Brasil, mas no Uruguai e na Argentina já são mais planícies. Tudo bem? Depressão e planície. Tudo bem? Então é isso, vamos avançar agora para a parte do relevo, o relevo brasileiro, página 29. Página 29 tem um mapa aí do Brasil do relevo. E vamos seguir de acordo com a legenda aí. Mas antes, o que é importante a gente saber? Em todo o mundo, né, nós temos 4 tipos de relevo: montanhas, planalto, planície e depressão. Correto? No nosso território, a gente vai ter 3 desses. Ou seja, montanhas a gente não tem no nosso território. Nós não temos montanha no nosso território. Por quê? Porque montanhas são formadas a partir dos dobramentos modernos, a partir dos choques de placas tectônicas. Qual a característica das montanhas?
são pontiagudas, né? Ultrapassam os 3.000 metros de altitude, e o nosso relevo é um relevo baixo, é um relevo antigo, formado há milhões e milhões de anos, principalmente pelo derramamento de lavas, o que faz predominar rochas magmáticas no nosso território. Tranquilo? Então vamos dar uma olhada no mapa aí, na legenda. Pela legenda, primeiro que a gente tem é planalto. Tá? O que define um planalto? Tá escrito aí no primeiro parágrafo sobre o planalto. Mas antes, como a gente falou, o nosso território não vai apresentar, de modo geral, a gente não tem grandes altitudes no nosso território, né? Nosso maior pico é o pico da Neblina, ele está com 2.982 metros. E o terceiro deles é o Pico da Bandeira, que está aqui na fronteira do Espírito Santo, em Minas Gerais, com 2.890 metros. Só para a gente fazer uma comparação, a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, ela ultrapassa os 6.000 metros de altitude. A Cordilheira do Himalaia chega a 8.000 metros de altitude. Isso mostra que o nosso relevo é um relevo baixo, é um relevo antigo, que vem sofrendo desgaste do tempo, a chuva, o sol, né, o mar, os rios, tudo isso vai desgastando o relevo, que está sempre diminuindo. Tudo bem? Então vamos voltar aqui. Planaltos. O que define um planalto? Planaltos são as partes altas do nosso relevo. São as partes que predominam a erosão, que sofrem erosão. Ou seja, que estão perdendo os sedimentos. E esses sedimentos vão se acumular onde? Na parte alta do morro? Não, na parte baixa do relevo, tá? Que seriam as planícies e as depressões. Então, os planaltos, aonde que eles estão no Brasil? Está aí no mapa, ó, distribuído em todo o território brasileiro. A sua menor presença vai se dar onde? Na região norte. Repara que a região norte aí predomina o que? A depressão e a planície. E a região mais presente dos planaltos é aqui onde vai ter a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, as serras na região sudeste. Tá? Com isso, o segundo tópico que a gente tem aí são as depressões. O que define a depressão? Também está falando lá. As depressões são as partes mais baixas do relevo. Geralmente elas vão estar o quê? Entre planaltos e entre planícies. Tranquilo? Mas principalmente entre os planaltos. Então repara aí no território, ó, que entre um planalto e outro, a gente tem depressão. Nesse caso aqui eu estou falando da depressão sertaneja, no sertão do Nordeste. Tá? Não precisa saber o nome de todas as depressões, todos os planaltos, todas as planícies, mas a gente precisa ter uma noção geral do nosso território, que seria isso. E por último, a gente tem as planícies e sua definição aí no terceiro parágrafo, que vai falar o quê? Que define planície. O que define? São as áreas planas, são as partes baixas do território, onde predomina o processo de acumulação de sedimento. Ou seja, onde que predominam as planícies? Em todo o litoral brasileiro, né? A praia é uma grande planície, onde nós vivemos aqui em Guarapari, onde está o Máximo, a nossa casa, provavelmente é uma planície. Tá? Provavelmente não, né? O Máximo, certamente, a sua casa, se estiver em Buenos Aires, por exemplo, aqui em Guarapari, pode estar situada num planalto. Tá? Mas, de modo geral, a parte aqui, o centro da cidade, Muquiçaba, Praia do Morro, tudo predomina planície. Correto? Outra característica da planície é as margens dos rios. Olha a região norte aqui, ó, na margem do rio Amazonas, a gente vai ter o quê? Planícies, né? Partes baixas do relevo, e quando o rio transborda, deposita sedimentos, e está sendo acumulados sedimentos dos planaltos que vão caindo também. Tudo bem? Outra característica sobre o relevo brasileiro é que o nosso território é estável tectonicamente. O que significa isso? Nós estamos no centro da placa tectônica sul-americana, o que não compromete o nosso território, né, ou submete a terremotos, tsunamis, vulcanismo. Tudo bem? Página 30 vai ficar como atividade para vocês, e 31, tá? Para fechar. Então é isso, próxima aula a gente retoma com a correção desse exercício e falando da formação do povo brasileiro
que vocês já têm o material lá no PDA para dar uma olhada e depois a gente vai conversar aqui. Tudo bem? Valeu, galera. É isso. Aquele abraço. Paz, amor e humildade. Valeu. Até a próxima.